E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Rodrigo e você está no canal Biblicamente. Se você é novo aqui nesse canal, dá uma conferida aí nos vídeos anteriores, dá uma conferida nesse vídeo e deixa sua inscrição, se inscreve nesse canal, deixa seu gostei, isso vai ajudar bastante. Toda semana eu trago vídeo novo com conteúdo muito interessante para abençoar você e sua família. Certamente você já leu a Bíblia alguma vez, ou você já leu a Bíblia inteira, ou você já leu alguma parte da Bíblia. Bom, no vídeo de hoje eu quero te falar sobre 7 erros que todo leitor da Bíblia comete, ao ler e ao estudar esse livro maravilhoso, que é a Bíblia. E são erros que muitas vezes passam desapercebidos por nós, mas que nos impedem de crescer. Descubra nesse vídeo se você está fazendo uma leitura proveitosa da Palavra de Deus, ou se você está apenas enrolando ou perdendo tempo na leitura da Bíblia. O primeiro erro é ler de forma aleatória. Muitas vezes, nós, navegando pela internet, nós encontramos parte de versículos, nós encontramos textos bíblicos, nós encontramos alguns versículos, partes da palavra de Deus. E muitas vezes nós apenas lemos isso. Ou seja, estamos lendo de forma aleatória, não estamos lendo de uma forma sistemática, de uma forma de começar de Gênesis e terminar em Apocalipse. Então, esse é um erro porque nós nunca vamos entender completamente toda a história, nós vamos ler apenas partes de uma história. Então, se você pega qualquer história e você ler apenas partes dela, aleatoriamente, você nunca compreenderá a história completa, você nunca saberá como se desenrola a história. E assim é com a palavra de Deus, você tem que ler de uma forma sistemática, não apenas tirando versículo ali e outro ali. O segundo erro é ler rápido demais. Muitas vezes a gente pega a Bíblia e tá com pouco tempo para ler, para fazer uma leitura da Bíblia. Então a gente acaba lendo a Bíblia de forma rápida. E com isso acontece que nós deixamos passar muitas coisas no texto. A riqueza do texto vai embora quando nós lemos de forma rápida. Tantos detalhes que nós deveríamos nos atentar, para a riqueza daquele texto, para os ensinos daquele texto. Lido de uma forma rápida, nós nunca entenderemos por completo o que está sendo dito, não é verdade? Então, toda vez que nós formos ler a Palavra de Deus, devemos ler de forma calma, de forma tranquila, de uma forma que possamos meditar no texto, para que assim a gente possa absorver todo o conteúdo, todo o ensinamento que está sendo passado ali. Então nós devemos tanto ler devagar e também meditar para que a nossa mente possa trabalhar. O terceiro erro é o erro de não pedir sabedoria a Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus com um pensamento de que nós sabemos, de que nós podemos compreender tudo ali sem a ajuda de Deus. Muitas pessoas que não acreditam na Bíblia, elas leem dessa forma, elas querem encontrar erros na palavra de Deus, elas querem encontrar alguma contradição, mas não existe. E a Bíblia, ela não é algo feito por homens, por vontade do homem. Tudo que foi escrito é inspirado. Então nós devemos, antes de tudo, pedir sabedoria para que possamos compreender as riquezas da palavra do Senhor.
quarto erro, eu diria que não é tanto um erro, mas sim, eu diria que é um erro fazer a leitura sim, mas é uma dica que eu dou. Sempre ler com um dicionário por perto. Muitas vezes a gente encontra palavras difíceis na Bíblia e quando nós temos um dicionário, a gente pode dar uma pausa, procurar por aquela palavra e então ter um entendimento mais completo. Muitas vezes a gente está lendo um versículo e não sabe aquela palavrinha, a gente perde todo o entendimento daquele texto por não saber o significado daquela palavra. Então, uma dica muito importante é sempre ter um dicionário por perto, para que você possa pesquisar no dicionário aquela palavra que você não sabe, que você ainda não conhece. O quinto erro é um erro muito frequente no meio dos cristãos, no meio de nós jovens, que é ler sem regularidade, né? Muitas vezes a gente está ali sem fazer nada, aí surge uma vontade de ler a Bíblia, a gente vai procurar a nossa Bíblia, ela está lá cheia de poeira, ou seja, significa que nós deixamos, né, de ler por alguns dias. Devemos ler a Bíblia de uma forma, né, contínua. Todos os dias lermos um pouco da Bíblia, todos os dias meditar um pouco na Bíblia. Não é necessário lermos a Bíblia inteira num dia, ou um livro inteiro no dia. Nós podemos muito bem ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Uma dica muito importante é, se você consegue compreender um capítulo, leia apenas um capítulo por dia. Se você consegue compreender 2 capítulos, leia 2 capítulos. Estude todos os dias 2 capítulos. Isso vai ser muito bom para a sua vida. O sexto erro é não se atentar ao contexto. Existe uma frase muito interessante que diz assim: o texto sem contexto é pretexto para heresia. Muitas vezes as pessoas com intenções má, elas leem o texto isolado para poder criar uma polêmica, para poder criar uma denominação. Então, esse é um dos motivos por existir tantas denominações, tantas linhas teológicas, né? É porque esquecem do contexto, muitas vezes esquecem do contexto e isolam o texto. Então muito importante para nós é lermos sempre o contexto, é nunca esquecer do contexto. O que é o contexto? Bom, o contexto é, se eu estou lendo um versículo, um capítulo, não custa nada eu ler anteriormente, eu ler o título, eu ler muito bem o começo desse texto, eu ler anteriormente, eu ler depois daquele texto. Se eu escolho um texto, que eu procure saber, né, vários detalhes daquele texto, né? Que época, do que está sendo falado, qual é o ensino principal ali, para a gente não cair no erro de isolar o texto e criar um ensino errado em cima daquele texto, beleza? O sétimo erro é ler a Bíblia em qualquer lugar. Isso acontece com muitas pessoas. Infelizmente a gente não quer ler apenas em um único lugar só, a gente quer ler em um lugar mais arejado, a gente quer ler em um lugar que tenha mais pessoas. Bom, por um lado, eu diria que é bom ler em um lugar que tem outras pessoas. Por que disso? O porquê seria que as pessoas, quando nos veem lendo a Bíblia, nos veem lendo, fazendo alguma coisa, elas querem participar, elas querem ler também. Isso gera dentro delas o interesse de ler também a Bíblia. Mas a desvantagem de ler em qualquer lugar é o barulho, né? Se a tua casa está cheia, né, com os teus parentes,
e você vai ler a Bíblia na sala, você provavelmente não conseguirá se concentrar no texto e vai acabar desistindo da leitura. Então, o certo é sempre ler em um local onde você se sinta bem, onde você se sinta, sozinho ali, para você meditar, para você estudar a Bíblia, para você se concentrar no que está sendo ensinado na Palavra de Deus. Beleza? O oitavo erro é um erro que eu quero trazer aqui e comentar, que é o seguinte: quando você for estudar a Palavra de Deus, quando você for meditar na Palavra de Deus, medite bem, estude bem, mas nunca fique com isso somente para si. Você pode muito bem compartilhar com seus amigos algo que você compreendeu perfeitamente na Bíblia. Então você não fique somente para você, compartilhe com seus amigos, com os irmãos da igreja, Sente-se ali com eles, com alguns de seus amigos, com alguns de seus irmãos mais chegados e comece a comentar sobre aquele texto, porque é muito importante fazer isso, porque nós tanto ensinamos as pessoas, como também aprendemos. Nós não somos o dono da verdade, mas nós devemos sempre estar aprendendo com outros irmãos. Então, ao estudar a Bíblia, ao ler a Bíblia, leia sozinho, medite na Palavra de Deus, mas tenha o seu momento também de ler com seus irmãos, com seus amigos e discutir a Palavra de Deus. Não fique só para você, mas compartilhe. Viva a Palavra de Deus em comunhão com os irmãos. Assim nós aprendemos muito mais e crescemos muito mais na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Valeu!